E aí, pessoal? E aí, boa tarde para todo mundo. Tudo bem com vocês? Eu vou dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando na live. Ó, para quem viu os stories, não teve o tornado aqui, pelo menos não passou aqui na nossa região. Tava na região, assim, mas não passou. Tô bem, tá tudo bem, estamos todos bem. Boa tarde, boa noite. Ai, gente, dá um medinho, assim, mas a maioria das vezes não, graças a Deus, não acontece nada, né? Vai, assim, teve bastante chuva, choveu, muito, o céu ficou preto. E aqui onde eu moro ficou bastante. Eu não tava aqui em casa, né? Mas o Thiago falou, minha mãe também, que tava. A situação ficou feia aqui, tava tudo bem. Muito trovão, muito relâmpago. A energia caiu um pouquinho, mas onde eu estava, que é em Austin mesmo, não, assim, teve muita neblina na estrada e lá, assim, também ficou escuro, choveu, mas, enfim, graças a Deus, tornado aí, acho que perdeu, eu parei de acompanhar, mas acho que perdeu força ou seguiu aí outra rota, graças a Deus. Mas, boa noite, todo mundo. Gente, a gente tá aí muito animado para essa semana, feliz Semana da Enfermagem, Happy Nurses Week. Contem aí como é que tá sendo essa semana para vocês, se vocês trabalham aí no Brasil, se tá tendo alguma comemoração, alguma coisa aí do tipo, depois deixa aí nos comentários. A gente tem essa live com a Raíssa, a gente já tava querendo fazer já há um tempão. A Raíssa é uma enfermeira nossa de um bom tempo atrás. Deixa eu falar pra ela entrar aqui. E ela fechou com a gente assessoria lá atrás. Ela vai falar um pouquinho sobre esse timeline. Recrutamos ela para Westways. Ela iniciou sua carreira aqui nos Estados Unidos com a Westways e finalizou seu contrato e hoje está aí no seu trabalho. E aí ela vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória. A Raíssa se formou na mesma faculdade que eu e a Cláudia, a UF, de Rio das Ostras, Universidade Federal Fluminense. Então é muito legal, assim, ter esse vínculo com as enfermeiras da UF. Só vou ver se vou chamar ela aqui já já. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar na caixinha, tá? Que no final, se a ideia é a gente falar sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Então é isso. Não há tornado, resfriado, né? Tudo bem, vamos, vida que segue. A gente vai continuar. Nada vai nos atrapalhar aí de estar junto essa semana. Eu mandei um convite para ela, deixa eu ver se já. Pisando ela aqui. E aí, gente. Aí depois também vou falar sobre a promoção da semana
Ok, peraí, vamos lá. Aí, vou aceitar. Yes. Oh, gente. Olha, a gente fez um teste 5 minutos atrás, deu certo. Eu não sei por que que não. Não sei por que que não tá indo. Deixa eu falar aqui com ela. Gente, segurei um pouquinho. É, alguém sabe aí me dizer por que que não tá indo? Deixa eu ver aqui. Será que tem a ver com perfil? Estar. É... Agora foi. Yes! Deu até um calor aqui agora. Graças a Deus, deu tudo certo. Que bom! Seja muito bem-vinda a uma live aqui com a Nursing Connection. Obrigada! Já tá pra acontecer faz tempo, né? É Finalmente. verdade, bastante tempo, porque aí você tá na minha lista, assim, mental, assim, de, ai, preciso fazer uma live com a Raíssa. Eu sei. Eu tava devendo, eu tava devendo. Não, a gente sabe que, Primeira vez. não, é uma correria mesmo, né? E aí o tempo vai passando, e aí vida, né? Eu entendo, eu entendo. Mas tá mais do que paga aqui a dívida. Muito feliz com a sua presença. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal um pouquinho, falar um pouquinho de você, de onde você é no Brasil, quanto tempo você tá aqui, o que você quiser Tá compartilhar. bom. E aí, se você quiser que eu me guia também, se quiser que eu fale mais sobre uma coisa ou menos sobre outra. Então, eu sou do Rio de Janeiro, como ela falou antes, eu me formei na UF de Rio das Ostras em 2018. E no finalzinho, no início de 2019, na verdade, eu vim para os Estados Unidos visitar uma amiga que morava aqui em Boston, onde eu moro agora. E eu amei, amei. Amei os Estados Unidos, amei Boston, amei tudo. Voltei pro Brasil, mas na época eu tava em processo seletivo para uma empresa lá. E eu falei assim, Deus, se eu passar para esse processo seletivo, eu fico. Se eu não passar, eu vou. E eu tava na finalzinha, eu tava nos 10 últimos candidatos, eu não passei. Era um processo muito grande. E falei, beleza, então considerei como meu sinal e tô vindo. E aí, na época, eu vim em julho de 2019 para estudar inglês, na época. E foi quando eu comecei a conversar com o Nursing Connections, que eu nem lembro se nessa época você já tinha esse nome, na verdade. Já, já, foi bem no comecinho, assim, porque a gente também chegou aqui em 2019, e Uhum. aí foi mais, assim, mais pro meados do fim de 2019 que a gente começou, de fato, Que eu lembro que eu não tinha ter nada, eu nessa conexão. das primeiríssimas de Foi, vocês. foi. E aí, eu passei uns 2 anos, mais ou menos, assim, estudando inglês, que era o que eu fazia aqui. Só uma observação, meu cachorro tá brincando. Esse é o barulho. Esse aqui é um espaço dog friendly, kid Ah, friendly, ótimo. tranquilo. É, eu passei 2019, de 2019 até final de 2021 estudando inglês, que teve a Covid também, tudo isso aconteceu na mesma época, então foi conturbado para todos nós. Estudando inglês e eu passei na prova do TOEFL, passei na prova do NCLEX, que falando assim parece que foi simples, mas quem tá aí estudando sabe. E foi também a época que eu fiquei traduzindo documento, conversando com a UF, pedindo documento do Brasil, aquela coisa toda, mandando para imigração. E foi quando eu assinei o meu contrato com a Westways, que foi que eu descobri a Westways por vocês, né? E Isso. só uma observação que eu não sei tanto de experiência que o pessoal aqui tem, mas eu não tinha experiência no Brasil. Minha experiência era só no estágio, era na pediatria e na UTI neonatal no Brasil.
E eu vim pra cá e caí de paraquedas num hospital adulto nos Estados Unidos. E essa foi a minha primeira experiência como enfermeira formada. É. Sim, a gente vai falar sobre isso, sobre a sua experiência. Não, legal. Então, você chegou aqui em 2019 e aí começou o processo de fato, assim, entrada com validação do diploma em 2020? Eu acho que sim. Foi assim, Foi, né? eu tinha que ter uma timeline, mas que eu não me lembro. Eu sei que eu recebi o meu work permit em março de 2022. Então, até dezembro de 2021, mais ou menos, foi essa coisa de passar em prova, documentação. Sim. Março de 2022 eu recebi o meu, que foi quando eu me mudei pro Novo México. Então, esse Isso. tempo todo eu morava em Boston. Uhum. E aí, nessa época, a Westways conversou comigo, eles falaram, bom, a gente tem vaga pra você em Indiana ou no Novo México. E eu já tinha a licença do Novo México na época. Porque eu já sabia que era onde eles precisavam de enfermeiros. Isso. Então, eu falei, beleza, então vamos pro Novo México, já tenho minha licença lá. E, e eu fui, com a cara na coragem, não conhecia ninguém. Eu fui de carro, dirigindo, de Boston pra Ah, lá, acho que eu lembro três, disso. Eu lembro disso. 3 dias. E nessa época também, eu não sei como tá agora, mas a Westways oferecia um treinamento no Texas. Então Uhum. eu fui pra Dallas, passei 2 semanas em Dallas no treinamento da Westways, que foi bom pra mim, como eu falei, minha primeira experiência como enfermeira foi aqui nos Estados Uhum. Unidos. Então, assim, nem o flush Freefields eu conhecia. Eu só conhecia o flush que você tinha que fazer no Brasil. É, Então, eu conheci, assim, foi bom pra gente. A gente fazia na intervenção dos pacientes, conhecia o material, os supplies e tudo em inglês. E como funcionava. Então, foi ótimo. uhum. Fiz esse treinamento em Dallas nessa época e fui pro Novo México. E aí, minha primeira experiência foi num hospital, era um rehab hospital. Então, é um hospital adulto, mas assim, não sei se no Brasil existe rehab hospital, na verdade. Eu não acho que não, né? Não, não da forma como a gente entende Acho aqui. que não. Você teve um CVA e aí agora um lado do seu corpo não funciona, você vai para o Rehab Hospital. Isso. Se você teve hip replacement, você vai para o Rehab Hospital. E foi lá que eu trabalhei por quase um ano no Novo México. Uhum. Foi assim, meu Deus. Eu lembro que numa das coisas que você falou assim, você falou, pode compartilhar a sua maior dificuldade. E foi ali, gente, maior dificuldade. Não foi a língua, porque eu já morava aqui, eu já estudava inglês. Mas foi me tornei enfermeira e eu senti que eu caí de paraquedas mesmo. E de repente, eu tinha 6 pacientes que eram meus. E eu fiquei assim, meu Deus, quanta responsabilidade. Mas Deus me capacitou e deu certo. Sim. Eu lembro E, que eu conheci uma amiga que hoje, até hoje, inclusive eu falei com ela hoje, nessa época, e ela falou assim: como assim é seu primeiro emprego como enfermeira? E eu falei: é, primeira vez e tal. Ela disse: não parece, não parece. E eu fiquei, sabe, fake it maravilha. till you make it? Foi. Ou Deus capacitou e deu tudo certo. Não, mas assim, a gente costuma falar, né, que assim, o sapato vai apertar em algum lugar, né? Ou é o inglês, vamos supor, um enfermeiro que tem bastante experiência assistencial, mas inglês, né, não tem tanto inglês, vai sofrer com inglês. Já, por outro lado, tem pessoas que o inglês não foi uma barreira, como no seu caso, como no meu caso, mas a experiência pega, a falta da confiança mesmo, que a experiência que traz. Exato. Então, eu e a Cláudia, a gente entende bastante, assim, o que você passou, porque a Cláudia foi exatamente a mesma coisa, o primeiro trabalho Eu lembro, dela aqui como eu pedi desculpa pra enfermeira. ela na época. É, e o meu, eu tinha trabalhado no Brasil, mas não na assistência, então, tipo, para mim foi também muita novidade. Mas aí você recebeu treino, depois de Dallas, você recebeu treinamento em Novo México? 3 Antes de começar. plantões. Ok. 3 plantões, eu fiz um shadowing com 3 enfermeiras diferentes, o que eu acho ótimo, porque eu aprendi um pouquinho de cada uma, eu meio que suguei um pouquinho de cada uma. Então, eu tive 3 plantões, que é aqui o mínimo, né? É o nosso full time. E na semana seguinte, era eu, com os meus pacientes, me virando e eu descobrindo como ser enfermeira aqui. Mas foi bom. Foi bom. Eu olho pra trás e eu fico orgulhosa de onde eu tô, assim. Tipo, eu tava assim, tremendo, sabe? Nervosa, pegando plantão. Eu lembro da primeira vez que eu passei plantão, como eu tava nervosa. Com Nossa. medo de ter informação, enfim. E deu tudo certo, Olha, né? Graças a eu, sim, parabéns.
Eu também foi mais ou menos assim, eu também tive só 3 plantões de treinamento. Fora os treinamentos que a USS deu, assim, de prática em laboratório, na época tava tendo umas coisas dessas, mas eu sei que pra mim não senti que foi suficiente, Nem eu. sabe? Então não sei se essa também foi a sua. Não foi. E isso a gente sempre falou aqui também que era uma coisa que precisava melhorar, a questão da experiência, principalmente em Novo México. Hoje em Indiana, eu sei que as meninas têm uma experiência diferente. Eu sei que o pessoal que vai pra lá tem bastante treinamento, assim. é, Acho que é 6 semanas de treinamento, se eu não me Uau! engano, assim. Então, aham, eles vão pra eu acho que eles vão pra MedSurg primeiro e depois até conseguem transferir para outros setores. Mas, enfim. Então, a questão do treinamento realmente É, pega, né? é. Mas como é que foi, assim, a equipe? Porque eu sei que também tinha outras enfermeiras da Westways lá na época. Com você, como é que era essa dinâmica também de ter Me mais ajudava, brasileiros? eu corria pra elas, né? Eu corria pra elas, ficava, qual que é o nome disso? Isso eu não sei. Enfim, wound care, como é que eu faço isso? Que era diferente, as coisas daqui são diferentes. Hum, Mas elas foram me ensinando, eu senti que eu era uma esponjinha e eu ia absorvendo as informações, um pouquinho de cada. Eu aprendi a fazer minhas anotações com uma, eu aprendi a fazer. Eu sei quem é cada uma, que me ensinou um pouquinho, sabe? que bom. Eu lembro que eu aprendi a hang the IV com uma, eu aprendi a começar o meu acesso com a outra, sabe? Eu lembro que o Aham. primeiro acesso que eu fiz, aí eu fui pra pessoa que me treinou e falei assim: vai lá double check e vê que eu fiz certo. Aí ela falou, tá tudo certo, consegui. Que legal, que legal. Sim, sim. Muito bom. Foi um ano de muito aprendizado por lá e no final eu já estava super confortável com o meu setor, com o pessoal que eu trabalhava, com os pacientes, mas no início não é fácil. É. E aí você ficou lá em Albuquerque, você ficou só nessa rehab facility o tempo todo que você teve por lá, O tempo né? todo eu fiquei lá, eu tive uma boa, tipo um bom rapport com todo mundo que trabalhava, eu gostava deles, eles gostavam de mim. E aí eu, né, peguei mexendo que tá bom. Então eu continuei, Isso, parei por lá por quase. legal. Hoje eu não sei mais, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que a UES, na verdade, não tem mais contrato naquele hospital específico. Eu Hum, acho que eles foram maior com outras especialidades. sim, sim, eles estão com um novo contrato por lá, para um outro hospital grande de lá. É, Então, aí depois você ficou lá um ano, isso. aí depois você saiu de Albuquerque. Aí conta um pouquinho como é que foi essa próxima etapa da sua carreira. E aí, então, full transparency aqui. Quando eu fui pra Flórida, foi assim. Eu queria muito ir pra Flórida por motivos pessoais. E eu, particularmente, não fui muito fã assim, do Novo México. Eu gosto do mar, eu sou do Rio, eu gosto do mar. E aí eu queria ir pra Flórida e eu conversei com a Westways na época e falei assim: falta tanto tempo pra eu acabar o meu contrato, que eu assinei um contrato de 2 anos. Eu gostaria de ir pra Flórida, eu tenho um ano e um pouquinho pra cumprir. Eles falaram: fica assim, vai, pega a sua licença, vai. E a gente vai começar a procurar um contrato pra você. E foi o que eu fiz. E na época que eu fui, na área que eu estava, não tinha contrato pra mim. E eu passei um mês e pouco, mais ou menos, esperando a Westwest ter um contrato pra mim, porque, gente, nosso contrato não é só um papel. É a nossa palavra, tem nossa honra também no que a gente assina de contrato. Então, assim, eu queria cumprir, né? Eu tinha meu Sim. contrato com a Westwest, eu queria cumprir, mas eles não tinham. Então, eles falaram assim: Raíssa, a gente vai fazer o seguinte: arruma um trabalho, pega mais experiência, trabalha numa coisa diferente, numa coisa mais acute care, porque eu tava no rehab antes. E a gente, assim que tiver uma vaga, ela é sua. Falei, ótimo. E aí eu comecei a trabalhar num cardiac unit Uhum. na Flórida. É, e foi assim, gente, eu aprendi tanto, tanto, muito. Eu era 7h30 da manhã, eu já tava hanging blood. Foi louco, foi ótimo. E eu, nessa época, eu não trabalhei pra West, mas de novo, foi conversado e agreed, né, de ambas as Sim. partes. Eles estavam trabalhando em tentar um contrato para mim lá, eu queria um contrato lá, e eu tava pegando essa experiência para eu conseguir um contrato na Flórida com eles, onde eu tava. E de novo eu fiquei lá por mais ou menos um ano. E essa experiência foi, de novo, fora da Westways, foi como staff num hospital, mas eu amei. Foi muito estressante, assim, mas eu amei. Foi. É um relacionamento assim de amor e ódio, né, que a gente tem, assim. Exato, Amor e ódio. exato. Tinha dia que eu
tava assim, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E outros dias eu tava assim, é, como é que chama? A gente fica eufórico, É, né? É muita coisa, é muita experiência é. e acontece ao mesmo tempo e é gostoso também. Quem é enfermeiro Uhum, sabe, né? uhum. É, dá uma saudade. Agora que eu não tô mais assim na assistência, dá uma saudade às vezes, Dá, assim. dá uma saudade. E aí eu trabalhei por lá por mais ou menos um ano. E aí, de novo, motivos pessoais, eu tava assim. Liguei pra Wesley de novo. Eu e a Wesley. É, Sempre a é, mesma pessoa. Eu tinha uma manager, que era a Liz, que ela era a pessoa que lidava com os meus contratos, que ela já me sim. conhecia pessoalmente do Novo México, né? E aí eu liguei e falei, Liz, é o seguinte, eu quero voltar pra Boston. Eu gosto da Flórida, eu quero voltar pra Boston. Me arruma um trabalho lá. E ela disse pra mim, não tem contrato em Massachusetts. Não existe. Eu falei, Liz, Vai existir. vai existir agora. Aí eu falei, olha, eu já tenho mais experiência, eu tive um ano no rehab, eu tive um ano no cardiac, eu acho que agora dá. Ela falou, a gente vai dar um jeito. E ela deu. Eu queria muito, eu já tava com a licença daqui, então foi assim, primeiro, comunicação com o seu sponsor, sempre. Ninguém é perfeito, nem a gente, nem o sponsor. Segundo, expor exatamente o que tá passando. Eu falei, eu gostaria de ir pra Boston por vários motivos. É onde eu tenho pessoas, é onde eu tenho amigos que são família, eu quero ir pra lá. E deu certo. Eu também fiz meu lado, né? Eu falei, tô com minha licença aqui, ó. Minha licença tá na mão. E aí, mesmo meu endereço, essa é minha licença. E eles conseguiram um trabalho pra mim aqui. E foi num Rehab Long-Term Care. Então, foi uma experiência, de novo, diferente. E esse Long-Term Care tinha muitos pacientes com trach. Então, pra mim, sim, pessoalmente, de novo, foi outro boom de aprendizado com É pacientes. aquele long-term acute care, Isso. né? Ou não? É, né? É, era um tele, então era de novo, Aham. ainda era cardiac porque tinha o tele. Era uma acute care ainda, mas eram pacientes que tinham trach, que tinham G-tube, tinham todos os tubos que a gente pode imaginar. E eu aprendi muito. Eu era ainda da Westways, então eu não tinha treinamentos de staff, mas eu era assim, ó, você quer me ensinar? Eu tô aprendendo. E aí eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E eu vim pra cá, nem falei um timeline, né? Eu vim pra cá em março do ano passado. Uhum. Quando foi no finalzinho do ano passado, uma pessoa que eu conheci, aleatória, uma menina da igreja, que eu conheci, falou assim: Raíssa, você é enfermeira, você se comunica muito bem, eu acho que você podia trabalhar pra gente. E eu fiz assim, mas eu tô no meu contrato do meu sponsor, eles foram sponsor do meu green card e tal. E ela falou assim: vai lá conhecer a gente, porque eu quero que você trabalhe com a gente. E ela ficou nessa. Eu digo que quem arrumou esse trabalho pra mim foi Deus, não fui eu. Porque eu sempre quis trabalhar com ou research ou management. E eu não sabia como eu ia conseguir, porque eu não formei nos Estados Unidos, eu sou imigrante, é tudo mais difícil pra gente. Eu não sabia como eu ia conseguir uma porta, eu não conheço pessoas igual a gente conhece no Brasil. E aí ela falou, Raíssa, vai lá conversar, conversa com a gente, só conhece a gente. Eu fiz, ok. E aí eu conheci eles, foi outubro, novembro, eu acho, eu fui lá no office, conheci todo mundo, sentei com o Director of Nursing, e eu tive, assim, uma vibe muito boa e tal. Eu saí de lá, ela falou, a gente quer você. E eu falei, mas eu tenho. De novo, Open Communication. Eu contei tudo. Eu falei, eu tenho meu sponsor. Ainda faltavam alguns meses, no final, assim, somando tudo, né? Faltavam alguns meses e eu não posso sair do meu contrato do meu sponsor para ir trabalhar para vocês. E eles falaram, não, a gente quer você, a gente se vira. E foi assim, eu literalmente peguei o número da minha manager do office do Novo México, da Westways, dei para eles e falei assim, aqui, ó, se a gente conseguir resolver isso, eu venho trabalhar para vocês. No fundo, eu queria muito, porque eu queria Sim, trabalhar sim, era uma nova oportunidade pra você e tal, porque era pra sair da assistência também. exato, era uma oportunidade, nem falei, né? Era uma oportunidade para eu trabalhar como case manager, que é a minha função atual. E numa empresa de home care. E aí eu dei o meu contato da minha manager da Westways pro manager que eu tive a minha entrevista, que foi uma conversa, na verdade, na Crossway, que é a empresa que eu trabalho agora. E aí eles fizeram tudo. Eu lembro que eu liguei pra Westways e expliquei, olha, eu consegui uma oportunidade para trabalhar com management, é uma vaga diferente. E é uma coisa que a Westways não oferece que eu saiba. Então eles Uhum, entenderam também o meu lado, né? sim, Eles propuseram, eles fazem assim, um valor referente ao número de horas que você deve do seu contrato. E proporcional, a né? pessoa que está te contratando, isso. E a pessoa que está te contratando paga esse valor para você assinar um contrato full time com eles.
Então, foi assim, tudo direitinho. A minha empresa atual pagou a minha dívida, entre aspas, que faltava do meu sponsor. O meu sponsor não teve nenhum problema com isso. Eles mandaram uma carta para mim dizendo: estamos all set, Raíssa cumpriu o que ela tinha que ter cumprido, tá tudo certo. E eu Que vitória! E aí, Maravilhoso. comecei a trabalhar como case manager, a minha posição mesmo full time, depois de treinamento e tudo, em janeiro desse ano. Horas de janeiro desse ano, ok. Só uma pausa, assim, porque é muito legal, né? Porque a gente conversou em off sobre, né, nessas etapas, né? Quantas vezes por WhatsApp, né? Até pelo direct, com o Bruno, comigo, com a Cláudia. Então, quando você foi pra Flórida, quando você foi pra Boston, todas as etapas, assim, a gente, como se diz, vibrava junto e também, muitas vezes, né? Tipo, poxa, lamentava junto quando, de repente, não dava certo alguma coisa, mas então é muito legal, tá? Aqui ver, tipo, full circle. Quem tá ouvindo agora só tá vendo, assim, um Sim, ponto, né? Mas eu lembro, assim, de tudo isso e acontecendo. quando Mas, conta, parece que foi rápido e é, simples. Não é. não é. Mas queria só frisar para o pessoal o que aconteceu né, com o contrato da Raíssa, o que a gente chama aqui é de um buyout. Isso. Então, é quando a empresa, é como a gente, né, a Wessex, no caso da Wessex, que é uma agência, né? A gente trabalha para a agência, não é um direct hire. Um, e aí a gente é como se fosse um terceirizado em todas essas facilities e hospitais, né, que a gente trabalha. Quando assim, o nosso trabalho é tão bom numa facility onde a gente está, isso acontece, da facility falar com a Wessex, olha, eu quero esse enfermeiro aqui, tá? Toma aqui o dinheiro do contrato para vocês liberarem essa pessoa. Então, eu já vi isso, já aconteceu com outras enfermeiras nossas também, da Wessex, inclusive. Isso é muito legal. Já aconteceu também, tipo, até comigo com a Cláudia, de facilities oferecerem isso, mas no final, às vezes não dá certo no final, porque na época era um dinheiro muito grande, enfim. E no seu caso foi algo semelhante, mas né, você não estava trabalhando para essa empresa, mas enfim, explicou aí como é que aconteceu. E então a empresa pegou e pagou o resto da E dívida, né? E, então, isso foi uma forma super legítima de se finalizar um contrato, é uma forma que ela sai aí do contrato sem estar devendo nada para ninguém, fez tudo da forma mais certa. E então, assim, não que essa seja uma opção que vai necessariamente acontecer com todo mundo, porque é muito pontual, né? Digamos que assim, é quase que a exceção, apesar de eu conhecer mais de uma enfermeira que já aconteceu é, isso. Mas só para vocês terem como exemplo, só porque uma oportunidade muito boa apareceu para ela, tipo, não fez a Raíssa, então vou largar tudo que eu, né, construí até aqui, o sponsor que me deu oportunidade, quando você não tinha experiência, né? Isso que as pessoas às vezes não lembram, sim. é que você teve essa oportunidade com a CrossFit porque você tinha também, claro que o seu perfil, que você é uma boa enfermeira, e você tinha já essa bagagem de experiência, Com né? certeza, com certeza. Se eu não tivesse Então, experiência, não importa. É, então assim, você fez uma coisa muito honrosa e muito correta de ter falado, não, ter feito essa comunicação aberta com todo mundo e falado, né, com os dois e, enfim, então, só parabenizando de novo aí a sua trajetória, muito bom. Então, hoje você tá aí como case manager. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, de repente o pessoal não sabe o que é uma case manager, o que você faz, como é que é o seu plantão. Então, eu acho que o nome Case Manager, a função funciona diferente em diferentes lugares. Eu trabalhava com outros Case Managers nos hospitais que eu trabalhava. Então, acho que no hospital eles têm um caseload pequeno de pacientes, porque o foco deles é ajudar no discharge. Eu já estou post-discharge, né? Eu sou a pessoa que o hospital referencia para. Então, eu sou home care. Eu sou responsável por uma área específica. A empresa que eu trabalho tem duas grandes áreas. Uma área é minha, entre aspas, que é a que eu administro. Eu tenho umas 15 enfermeiras que trabalham nessa área para mim e around 115, 120 pacientes nesse momento. Basicamente, eu care deles, sim, mas eu falo que minha função hoje é resolver o problema. E eu resolvo o problema usando toda a bagagem clínica que eu tinha. Comunicação, eu tentei fazer uma boa comunicação com o meu sponsor e tudo, mas isso é a chave do meu trabalho atual, porque eu falo no telefone ou por e-mail o dia inteiro.
Então, vamos dizer assim, a gente tem um paciente que vem pra gente. Pode admitir? Sou eu que reviso o paciente para ver se eu posso admitir ou não. E aí eu tenho que pensar no coverage daquela área. Quantos enfermeiros eu tenho que tem horário disponível para ver meu paciente? Qual que é o needs desse paciente? Ele tem um wound care muito específico, ele tem um wound vac, ele tem um IV. Quem que tá mandando o IV? Ou ele tem o INR check. Qual que é o INR clinic? Quem que é o médico? E eu que faço as ligações e eu manage o care desses pacientes mesmo, para ter certeza de que o que as minhas enfermeiras estão indo fazer é safe, que a gente tem como fazer e, e que o cuidado que o meu paciente vai receber também é o que ele precisa. Sabe, o paciente tem que ser visto todo dia, o paciente tem que ser visto uma vez na semana, o paciente é mais independente ou é menos. Isso é tudo coisa que eu avalio com as minhas enfermeiras e a gente vai resolvendo e tentando fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor para os pacientes que são home care, né? Que estão em casa. Entendi. Ó, eu vi que sua mãe estava aqui na live, não é por nada não, mas ó, tô me sentindo quase uma mãe aqui. Falei, meu Deus, que orgulho! Quase chorando. Aquela menina que começou lá em Albuquerque, tipo assim, não sabia o que que era um IV flush, e aí tá agora aí, managing essas outras enfermeiras. Gente, que legal. Muito feliz, muito orgulhosa de você e Obrigada. trabalho legal. E você tem que ir para o escritório, você trabalha de casa. Eu posso escolher, eu posso trabalhar de casa, posso ir. Se tem uma semana com muitas reuniões, eu acabo indo. Eu acabei de voltar ao escritório, inclusive. Mas eu tenho tudo set up em casa. Eles me deram uma segunda tela, tudo. Então, se eu quiser trabalhar de casa, eu também posso. Às sextas-feiras eu tento trabalhar de casa, só É, sexta-feira. que legal. Mas eu gosto de ir pro office porque a gente tem um grupo muito legal, sabe? Que trabalha junto. Então, Uhum. eu gosto de ir também. Enfim, eu posso escolher. Que bom. E então, gente, é isso, olha, como a experiência clínica e o inglês, com certeza, porque você tem que se comunicar o tempo todo, né? Contribuíram para hoje você estar aí num dream job seu, numa posição que você esperou tanto, trabalhou tanto para conseguir, né? Graças a Deus. O que que você acha que foi, tipo, um ponto alto, um ponto positivo, um highlight da sua época com o sponsor, assim? Não sei se você comentou já a questão de toda a experiência que você adquiriu, né? Como contribuiu para hoje, e de repente também a sua a equipe, né, que você tinha. Mais alguma coisa assim que você sente que foi um ponto alto para você nessa época? Então, na minha época, não foi como outras pessoas que vêm direto do Brasil, Uhum. mas eu lembro que o meu housing foi da Westways. O apartamento era dele. Os 3 primeiros meses eu não paguei o aluguel. Isso era parte dos benefícios que eles ofereciam do sponsorship. E depois o valor do aluguel era descontado do meu paycheck. Então, na verdade, eu sentia que eu não pagava aluguel. Meu paycheck vinha limpo e eu não pagava. Então, isso e ter dado treinamento, eu senti que eu tinha um suporte. Como eu Ok. falei, ninguém tem feito. Algumas outras áreas eu gostaria de ter tido mais, sim. Mas nesse momento eu senti que eu tinha um certo suporte. Assim, eu cheguei, eles me deram um hotel até meu apartamento estar disponível. Depois eles me deram um apartamento mobiliado. Então, ter essa sensação, eu imagino para quem vem do Brasil ainda né, um pouco pior, Aham. é bom sentir esse tipo de suporte. Legal, que bom. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida para a Raíssa, para mim, para gente, sobre enfermagem aqui, sobre um, a, a trajetória específica dela, vocês podem deixar aqui na caixinha, tá? No negocinho de pergunta. Tem muita gente comentando aí, Eu acho que eu parabenizando. fiz ali alguma coisa engraçada e as pessoas estavam rindo. Deixa eu ver. Falei, o plantão é estressante, mas eu amei. Isso. Era um estresse só, mas gente, mas é Era muita isso, né? blood correndo pro drip e eu tava adorando. É, a gente realmente tem um adrenaline rush que acho que ajuda a continuar. Olha, alguém quer trabalhar comigo, eu tô contratando, Olha tá? Me manda seu só! também. Tem sponsorship? Então, na verdade, eles fizeram sim o sponsorship de algumas pessoas. Eu ouvi dizer, você está muito mais por dentro, então você vai poder me corrigir, que o EB3 tá. Eu não sei se está backed up ou se está pause, eu não Sim, sei. tá com Mas, visa retrogression aí, brabo. gente, isso foi outra coisa que, sim, Deus cuidou mesmo, viu? Porque na minha época as coisas foram mais fáceis, agora parece que tá. É, Eu o sou pelos EB3 agora tá. é,
Mas não desiste não, vale a pena. É, Mas, se você tem experiência no Brasil, existe um outro tipo de visto que você pode entrar, que é um. Como que chama? O H1B Talvez. É um que quando você tem ou Masters ou quando você tem experiência no Brasil e ele é mais rápido é o pra H1, você conseguir. deve ser o H1B, que é um visto tipo de trabalho, não dá o green card, mas realmente é um bypass, assim, do Visa Retrogression. Exato. Eu sei que a empresa do trabalho tá fazendo isso agora pelo H1B, então, para os enfermeiros conseguirem ter work permit mais rápido. Então, sim, eles oferecem Olha sponsor. aí. Ou se você tá na área e você quer um per diem para descobrir uma área diferente, pode falar Aí. comigo. A gente tá completando. Olha só, gente, deixa Vai aí somente. como se diz, o currículo. Vai que a Raíssa vai ser somente. Uma pessoa perguntou aqui, você acha que a falta de experiência dificultou o seu trabalho? Hum, sim, Hum. eu vou refazer. Eu acho que se eu tivesse mais experiência no Brasil, facilitaria em algumas coisas. Mas eu também acho que, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tento me comunicar e fazer pergunta. Então, assim, a falta de experiência não impediu que eu aprendesse coisas novas. Até porque a verdade é que, mesmo que eu tivesse experiência no Brasil, eu teria que aprender coisas novas aqui. Verdade, isso é verdade. Mesmo quem vem com experiência, a gente costuma falar que é como se você estivesse realmente começando do zero. É um recomeço, mesmo para o enfermeiro super experiente. Chega aqui também tem que entender tudo o que é, né? Até você fazer o link na cabecinha, isso aqui é isso aqui, ou isso aqui funciona assim, enfim. Exato, é diferente, é tudo diferente, gente. O jeito que você chart é diferente, a rotina é diferente, o jeito que você conversa com os médicos, a sua autonomia é tudo diferente. Então, talvez eu aprendi um pouco mais do que quem tinha experiência no Brasil, porque eles já estavam lidando com pacientes, eu não, mas todo mundo tem que aprender. Faz parte do processo. É. Bom, né? E ela pode falar. Não, só que dizer assim, que bom que a gente tem espaço para aprender, eu acho que isso é muito importante. Sim. E, gente, se vocês puderem também aí anotar as coisas que ela tá falando, essa característica de fazer pergunta, de ter essa curiosidade mesmo, ajuda muito, né? E a gente fala de não ter vergonha de falar errado. Você vai falar errado às vezes, você vai ter um sotaque, vai ter uma pronúncia errada e tudo bem. O importante é você tentar se comunicar, e isso vai ajudar a destravar, né? Que muita gente acaba travando na hora de falar, por medo de falar errado. É. E aí, enfim, isso acaba não ajudando mesmo. Nossa, e o número de pacientes que eu tive que notaram, né? Porque a gente tem um accent, assim, e falaram assim: Nossa, você tem um accent, de onde é que você é? Eu falava, eu sou do Brasil. Eles falavam, você fala 2 idiomas, que máximo! Eu ficava, muito obrigada. É isso aí. É, Então não precisa ter vergonha, não, tá todo mundo aprendendo. sim, eles O importante estão é acostumados, querer né, com... aprender, querer crescer, ser curioso. É assim que a gente aprende. Sim. Alguém falou que até quando você muda de hospital, a gente, no Brasil, né, passa perrengue, só que o perrengue lá é em inglês. É isso, gente. Mais alguém falando aí, Raíssa, como eu faço para trabalhar com você? A Richard, manda aí o currículo depois. Mas é isso, a gente está chegando no final da nossa live. Se vocês ficarem com alguma outra dúvida, quiserem mandar para mim lá no direct, depois eu posso passar para a Raíssa. Mas queria agradecer mais uma vez, Raíssa, a sua presença aqui. Foi muito legal. Espero que você também tenha gostado do nosso tempo juntos. E agradecer não só pela confiança, né, na gente durante todo esse tempo que a gente trabalhou juntos, mas também agradecer pelo seu tempo aqui agora. E, poxa, muito, muito, muito feliz mesmo, de verdade, por tudo que você conquistou, por tudo que eu costumo falar, que teve assim, um grupo de enfermeiras lá em Albuquerque que você fez parte e foi na sua época, que assim, enfermeiras muito boas, fizeram um nome assim, excelente, top, top mesmo, assim, a gente recebia muito elogio das enfermeiras lá, e você fazia parte desse grupo, e então é isso, só realmente agradecer e parabenizar você por tudo, muito orgulho. Obrigada. Nossa, você tá falando isso, eu tô lembrando, né, lá do início. Quanta mensagem eu mandei pra vocês, quanto áudio. Meu Deus, eu lembro que eu ficava assim, perdão pelo áudio grande, mas isso tá acontecendo, o que que eu faço? E assim, o suporte que a Westways me deu, que vocês me deram, fizeram toda a diferença. Então, muito obrigada também.
aqui contar a história é o mínimo que eu posso fazer. Eu sou realmente muito grata por vocês. Ai, que lindo. Muito obrigada, viu? Muito sucesso nessa carreira aí como case manager. Desejamos aí tudo de bom para você. Obrigada. E quem sabe a gente se encontra aí um dia em Boston ou aqui quando você vier passear aqui em Austin, Com avisa a certeza. gente que a gente faz aí um churrasco juntos, tá bom? Combinadíssimo. Tá bom, um beijo para você, a gente vai se falando aí. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.